Bom dia, sexto ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje é 1º de março de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E para nossa aula de hoje, vamos estudar o trabalho do historiador. Vamos estudar sobre as fontes históricas. Sobre o trabalho do historiador, quem se dedica a pesquisar e a ensinar história é chamado de historiador ou historiadora, como você já sabe. Esse profissional produz conhecimento sobre a relação entre o passado, que é o que já passou, que já vivemos, e o presente, que é o que está acontecendo, que é o que estamos vivendo agora. O historiador investiga o que os seres humanos fizeram, passaram e sentiram no contexto de suas culturas. O historiador não fixa verdades absolutas ou definitivas. Seu trabalho depende de pesquisas, formulações de hipóteses e interpretações de fontes. A atividade do historiador envolve uma busca pelo conhecimento, e conhecer é uma tarefa contínua, que nunca tem fim. O nosso livro, por exemplo, é apenas um ponto de partida para os estudos de história. Agora vamos ver sobre fontes históricas. A palavra fonte pode significar o lugar de onde a água surge, nasce ou jorra. Em história, essa palavra é utilizada para se referir às fontes de pesquisa utilizadas pelo historiador. Mas as fontes históricas não são lugares, documentos ou objetos de onde a história possa nascer ou jorrar, como a água. As fontes históricas sugerem pistas sobre o assunto pesquisado e por isso devem ser interpretadas pelo historiador. Existem muitas maneiras de classificar as fontes históricas. A seguir, vamos conhecer uma classificação que organiza as fontes em escritas e não escritas. As fontes escritas, nós temos as cartas, as letras de canções, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e entre outros. As não escritas, nós temos as pinturas, esculturas, mobílias, instrumentos de trabalho, roupas, música, filmes, construções, fotografias, utensílios, relatos orais de pessoas e entre outros. Durante muito tempo, as fontes escritas foram consideradas as mais importantes para a pesquisa histórica. Atualmente, os historiadores compreenderam que fontes não escritas são igualmente valiosas e relevantes. Isso significa uma mudança no modo de trabalhar desses profissionais. Entre as fontes não escritas, podemos destacar os relatos orais de pessoas idosas, jovem, gente famosa, gente comum. Esses relatos orais, gente, são as histórias que esse pessoal conta e vai passando de geração para geração. Ao conhecer esses relatos e registrá-los, é possível preservar as lembranças dessas pessoas e contribuir para a compreensão de um passado recente. É o que chamamos de história oral. Interpretar fontes históricas. Ao analisar as fontes históricas, o historiador pode reunir pistas ou evidências que lhe permitam, por exemplo, reconhecer mudanças ocorridas em uma sociedade e o que as provocou. Os processos de mudança podem ocorrer na economia, nas artes, na política, na maneira de pensar, nas formas de viver e de sentir o mundo. Além das mudanças, o historiador pode observar permanências, ou seja, aquilo que não se alterou. Por exemplo, ruas e construções que não se modificaram, embora quase toda a cidade tenha se transformado. Maneiras antigas de realizar certos tipos de brincadeira, tipo de trabalho, de atividades artísticas e etc. Em uma mesma fonte histórica, o historiador pode perceber várias informações significativas. Ao encontrar um recibo de compra ou venda de escravo, por exemplo, ele já observou pelo menos uma informação básica, que houve escravidão nesse lugar, ou seja, que homens, mulheres e crianças foram considerados escravos e podiam ser negociados como se fossem mercadorias. O recibo também pode conter o nome da moeda utilizada naquela época, entre outras informações. Já no caso de uma máscara africana, o historiador pode investigar quais materiais e técnicas foram empregadas pelas pessoas que a produziram, levantar hipóteses sobre sua origem, as formas de utilização e etc.
São essas: a matéria-prima utilizada, que é a madeira, o local de origem, Costa do Marfim, data de produção, entre o final do século XIX e o início do século XX. Uso: danças e festivais. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.